tá rolando no STF, hein? Eu tô achando que o negócio vai dar merda, o julgamento do Bolsonaro lá, vai dar merda pros planos deles lá, tá? Porque olha só como é que isso aqui não é um caso de aceitação já aqui, ó. Timing errado no julgamento da Débora do Batom, segundo o próprio STF. Ou seja, o STF está falando que foi uma infelicidade eles julgarem o caso da Débora do Batom semanas antes de julgarem o caso do Bolsonaro, o aceite da denúncia contra o Bolsonaro, porque deram armas para o Bolsonaro dizer que estava sendo perseguido, mostrou que era um erro, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora, eu pergunto para vocês, desde quando isso tem relevância jurídica? Entenderam o problema? Se isso fosse um julgamento jurídico de verdade, se isso fosse direito, lei, devido processo legal, o que importa o momento que você julgou um dos réus da acusação penal para outro réu da acusação penal? O problema todo é o que eu falo pra vocês. Isso não é um julgamento, meu amigo. Isso não tem nada a ver com direitos, não tem nada a ver com justiça. Já sumiu disso há muito tempo. Todo mundo ali sabe que teve tentativa de golpe nenhuma nessa história, mas eles, né, como deram um golpe, agora tem que justificar o golpe, tem que achar um golpe do Bolsonaro de qualquer jeito pra poder justificar o golpe que eles deram no Brasil, né? Aí agora me vem com essa, não foi um timing. Que chato, erramos o timing da coisa, o nosso julgamento não estava no timing correto. Caramba, bicho, isso tem que entrar, cara, para os livros da história do direito no Brasil. Quando o professor de penal foi explicar agora processo penal, lembra do timing, porque tem o timing no julgamento, né? Você tem que prestar atenção no timing do julgamento. Caraca, que absurdo isso, bicho. Essa notícia foi sugerida por Sindicato das Esposas que Odeiam Peter, Xandão Potter e Cálice o Povo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Vocês sabem, né? Existem as conhecidas fases do luto, né? Quando você perde alguma coisa, a primeira coisa que você pensa é, não, é mentira, não perdi nada, não aconteceu, é falso, né? E aqui também o STF fala, não, que anistia não vai acontecer, que a gente não vai passar anistia, que não tem nada disso, que o Bolsonaro é golpista, esquece, a oposição não tem votos e coisa e tal. Aí, em determinado momento, vem a fase da negociação. Você começa a falar, não, peraí, mas será que não tem jeito de a gente resolver isso aqui, não sei o que lá? E, de novo, né? Você viu que apareceu várias coisas, o pessoal da Hugo Mota negociando com o STF para reduzir as penas, e o Temer falando que se o STF reduzisse as penas, que talvez a anistia não passasse, não sei, negociação, fase da negociação, né? E quando chega a fase da aceitação, é isso, realmente, infelizmente, deu merda, né? Olha só, né? Erramos o timing, se o timing tivesse sido certinho, o processo teria... Caraca, bicho, é tanta hipocrisia, bicho, eu não consigo deixar de rir, de ver a pessoa, não é qualquer pessoa, não, é ministro do STF, o cara que é a mais alta corte do Brasil, falando de timing de acusação, não, porque acusamos no momento errado, que pô, o timing estava errado, não sei o que, mas entenda, isso aqui é a fase da aceitação, fudeu, né? Erramos, e agora vamos pagar pelo erro que a gente cometeu, né? Então, essa aqui é a história. Olha só como é que tá aqui, ó, o pessoal dizendo aqui, ó. Em meio às articulações políticas sobre o projeto da anistia em tramitação no Congresso, ministros do STF têm avaliado que a escolha do dia do julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, a moça que escreveu Perdeu o Mané com Batom, alçada a símbolo de Bolsonaro. Ou seja, a culpa não é eles terem feito a merda, não. A culpa é a oposição ter usado a merda que eles fizeram, ter exposto a merda que eles fizeram, né? Foi infeliz, erramos. Porque você sabe, né, o processo penal tem lá, dizendo lá, cuidado com o timing, escolha bem o timing de chamar... Porra, caramba, que absurdo isso, cara. Não, se fosse um processo penal, realmente um processo penal como qualquer outro, não teria nada disso, acusa todo mundo, né? Se ela tivesse sendo acusada das coisas corretas, se o Alexandre de Moraes não quisesse impor pena de golpe de Estado para todo mundo que estava perto ali de Brasília no dia, né, porque, é lógico, eu já expliquei para vocês qual é o problema que o STF tem, né? O problema é que eles não têm nenhuma ligação do Bolsonaro com o 8 de janeiro. Então como é que eles vão dizer que o Bolsonaro é golpista por causa do 8 de janeiro se não tem nenhuma ligação? Qual que é a saída deles para isso? É dizer que qualquer pessoa que tenha qualquer ligação com o 8 de janeiro, por mais tênue que seja, é golpista também. Então eles têm que culpar todo mundo de golpe, têm que acusar, tem que condenar todo mundo a golpe. Né? Para quê? Porque depois vão virar pro Bolsonaro e falar, não, mas o Bolsonaro criticou a urna eletrônica, o pessoal do 8 de janeiro estava criticando a urna eletrônica, então pronto, ele tem uma ligação ali e pronto, ele é golpe de Estado também. É um absurdo isso, não tem lógica nenhuma nessa acusação, mas é justamente por isso que eles estão indo nesse caminho, de acusar qualquer pessoa que tenha qualquer ligação com o 8 de janeiro de golpe de Estado, né? Aqui, ó, foi infeliz, erramos no timing e acabou por amplificar entre apoiadores do ex-presidente críticas contra um alegado exagero na definição das penas dos condenados. Tanta coisa errada nisso aí. Primeira coisa, o problema deles nunca é o que eles fizeram, né? Nunca é as penas realmente absurdas que eles estão colocando. É que ajudou o bolsonarismo a dizer que estavam botando penas absurdas no negócio, né? E mais do que isso, né? Aqui, ó, entre os apoiadores do ex-presidente, é lógico que não. Se fosse entre os apoiadores do ex-presidente, já tinha crítica a isso desde o primeiro caso, desde a primeira pessoa que foi condenada a 17 anos de cadeia. Todos eles são absurdos, né? Toda essa condenação é um absurdo completo, né? Não teve individualização da pena, não teve a imputação daquilo que a pessoa fez especificamente, inventaram um crime multitudinário sem as bases conceituais do crime multitudinário para acusar todo mundo de golpe de Estado ali, sendo que muita gente estava inconformada com o resultado da eleição, estava querendo recontagem de voto, estava querendo criticar a eleição, e realmente é um absurdo eleger um pinguço corrupto para presidente do Brasil. Como que a população não ia ficar indignada com isso, né? Então, assim, não necessariamente a pessoa queria golpe de Estado. Eles estão dizendo que eles têm que botar todo mundo como golpista, porque, de novo, eles querem chegar no Bolsonaro, né?
Então, ou seja, o problema deles não foi isso. E dizer que isso aí exaltou os apoiadores do Bolsonaro é falso, porque se fosse só os apoiadores do Bolsonaro, eles já estavam mobilizados nessa toada há muito tempo. O problema desse pessoal é aquilo que eu falei pra vocês, furou a bolha. Não são só os apoiadores do Bolsonaro que estão vendo o exagero do STF, ao contrário. O que aconteceu foi que justamente eles fizeram tanta merda, mas tanta merda, que até a The Economist, que é uma revista comunista lá na Inglaterra, o cara vê o pessoal vermelho ao extremo, cara, totalmente comunista, totalmente ligado nessa ideologia da esquerda mundial, até eles viu que, pô, peraí, né, tem coisa errada nessa história, né, olha só, pô, peraí, tá foda isso, Xandão. Aí isso favoreceu a cantilena do ex-presidente Bolsonaro, de que ele próprio estaria sendo perseguido pelo... Oh, imagina! Não, procuraram importunação de baleia, cartão de vacina, joia saudita, não sei o que lá, não sei o que lá. Inventaram um monte de coisa contra Bolsonaro para tentar achar alguma coisa que colasse, não acharam nada. No final das contas, essa coisa toda aqui é uma forçação de barra para tentar dizer que teve um golpe, uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Ou seja, é lógico que é perseguição, todo mundo tá vendo que é perseguição. A população em geral está vendo que é perseguição, né? Aí aqui, ó, Débora começou a ser julgada no plenário virtual da primeira turma no dia 21 de março. Às vésperas do próprio Jair Bolsonaro ser tornado réu por crimes como golpe e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né? A proximidade das datas e o voto do ministro Alexandre de Moraes, que impôs à cabeleireira 14 anos e pagamento de 30 milhões de reais fixados de multas por danos morais, avaliam os magistrados, deram fôlego para que o ex-mandatário criasse uma espécie de vítima do... Ah, caralho, não, ela não é vítima do sistema, não. O Alexandre de Moraes foi justíssimo. 14 anos, meu amigo. Assassino. Você sair de casa hoje, matar uma pessoa na rua, você não vai pegar 14 anos de cadeia. Ela pegou 14 anos de cadeia porque escreveu com batom na estátua ali, né? Aí o pessoal ainda vem aqui com aquela lorota de que não, porque o voto do Alexandre de Moraes, ela estava indiscutivelmente alinhada à dinâmica criminosa, como se infere do vídeo divulgado por sites jornalísticos, no qual a acusada vandalizava a escultura. A justiça vandalizava com batom, meu amigo, com água sai esse negócio. Como você vandalizava a escultura e coisa e tal? E aqui, ó, onde é que ele tirou que estava indiscutivelmente alinhada à dinâmica criminosa? É isso daqui, essa frase aqui, ó. Estava indiscutivelmente alinhada à dinâmica criminosa. É a frase que eles vão usar pro Bolsonaro. Por quê? Porque eles não têm prova de nada. Eles não têm como ligar, eles não têm como dizer que ela queria golpe de Estado. Então o que eles falam aqui? Ela estava indiscutivelmente. De onde é que você tirou isso? Você viu na cabeça dela? Você estava lá na cabeça dela para ver os neurônios dela conversando um com o outro para saber se estava realmente querendo golpe de Estado ali? Não, você inferiu de um monte de imagem que a única imagem que apareceu dela foi ela escrevendo lá. E ainda teve aquele vídeo patético que o Alexandre de Moraes, supostamente o juiz da causa, ele não é o promotor, tá, gente? Atenção pro pessoal de direito que estiver vendo esse caso pela primeira vez. O Alexandre de Moraes não é o promotor. O Alexandre de Moraes, o juiz da causa, pegou um vídeo acusatório que não estava nos autos e tocou esse vídeo, botou no julgamento lá da denúncia contra o Bolsonaro para dizer que tá vendo que não foi um piquenique o 8 de janeiro, que essas pessoas queriam destruir as coisas. E no vídeo que ele tocou no 8 de janeiro, tinha um monte de gente quebrando coisa. Foi um absurdo. Assim, eu acho que as pessoas têm que pagar pelo 8 de janeiro, mas elas têm que pagar pelo que elas fizeram. Pena individualizada. O que você fez ali? Você quebrou não sei o que lá? Ok, pena... A Débora, se tivesse a pena